Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num caminho fascinante e eu diria até é, bem imponente dentro das tradições afro-brasileiras. Xangô Barru. Temos aqui uns trechos de um material chamado Xangô Barru, o General Justo e seus Filhos, que parece ser um guia bem interessante para essa energia tão singular. Para quem talvez não conheça tanto, Xangô é um dos grandes orixás, né? Aquelas forças da natureza, arquétipos divinos lá do candomblé, da Umbanda. E Barru é uma manifestação específica dele, um caminho. A nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor quem é essa figura, sabe? O tal general dos exércitos de Xangô. Vamos explorar essa energia guerreira dele, os símbolos, as histórias, os itãs e tentar sacar como essas características tão fortes dele aparecem nas pessoas que são consideradas seus filhos e filhas espirituais. Exatamente. O Baru não é só, digamos, uma variação. Ele representa uma faceta muito específica de Xangô. É aquela ligada à justiça. Mas a justiça combativa, sabe? A liderança na hora do conflito, uma firmeza que é quase implacável. É a justiça que não só julga, não. Ela vai lá, executa e defende, ativamente. Uma figura bem complexa, cheia de nuances e fundamental para a gente entender a amplitude toda do próprio Xangô. Certo, então, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa que, para mim, salta aos olhos é esse apelido, General dos Exércitos de Xangô. O que isso quer dizer mesmo, na essência de Baru? Quem é esse general? Olha, o material aqui descreve Baru como um dos caminhos mais singulares de Xangô. Diz que não é o rei sentado no trono, sabe? Mas sim a face combativa, conquistadora, quase indomável do orixá da justiça. Ele é o cara que lidera na batalha, que não teme desafio, que vai na frente. Só como alguém com uma fibra, assim, fora do comum. Uma energia que não espera, vai lá e faz, né? Custe o que custar. Sem dúvida nenhuma. E essa palavra, general, ela é a chave para entender a dinâmica dele. Não é o rei lá do palácio, dando ordem de longe. Baru é o líder que está ali, ó, na linha de frente. Ele personifica o poder da decisão imediata, da ação direta. A energia dele está ligada na execução da justiça. Muitas vezes no campo de batalha mesmo, seja um conflito literal lá nos mitos ou um campo de batalha simbólico nas dificuldades da vida, né? Ele representa aquela justiça que não pode hesitar, tem que agir. E essa energia de ação, de vanguarda, tem uma ligação muito forte com o fogo. O texto usa uma expressão que eu achei, nossa, poderosa. Fogo sobre o fogo. Isso dá uma ideia de intensidade quase que dobrada, né? O que essa imagem quer dizer sobre Baru? Precisamente. O fogo, né, no simbolismo dos orixás, é um elemento com muitas camadas. Representa transformação, paixão, intensidade, claro, purificação, mas também poder e, às vezes, até destruição. Agora, fogo sobre fogo. Isso eleva essa simbologia para outro nível. Sugere uma duplicação dessa intensidade toda. É a essência do fogo em estado puro. Sem diluir, sabe? É a energia da vitalidade no máximo, a coragem que não só enfrenta, mas avança sobre o perigo. É movimento que não para, a força que queima os obstáculos e purifica o caminho com um ardor implacável. Reflete certinho o temperamento dele, né? Ardente, impaciente com injustiça, pronto para agir. É uma força que impulsiona, que não se contém fácil. Entendi. Além dessa natureza de fogo, assim, avassaladora, o Baru não está sozinho nessa. O texto fala de conexões importantes com outras divindades. Iemanjá, Exu, Oiá, Iroco, Oxaguiã, e destaca que ele caminha lado a lado com algum acajá. Isso parece formar uma rede de alianças bem complexa e poderosa. Quase um estado maior divino, né? É fundamental entender essas conexões para a gente pegar a complexidade e também a eficácia de Barum. Algumas podem até parecer estranhas no começo. Por exemplo, a associação com Iemanjá, a grande mãe, orixá das águas salgadas, né? Parece contrastar com essa natureza de fogo, de guerra do Baru. Mas pode sugerir um equilíbrio ali por baixo, sabe? Talvez a força ancestral que nutre ele, a calma profunda que existe sob a fúria, ou até a origem de onde vem essa força vulcânica toda. Interessante essa dualidade aí com Iemanjá. E as outras conexões, Exu, Oiá,
Ogum, Oxaguian, essas parecem reforçar mais o lado guerreiro, né? Exatamente. As ligações com Oiá, que é a senhora dos ventos, das tempestades, guerreira também, ligada ao fogo e aos ancestrais com Ogum, mestre do ferro, da guerra, da tecnologia, que abre caminhos na marra, e com Exu. Exu, que é o mensageiro, senhor dos caminhos, da comunicação, da astúcia, da dinâmica toda. Tudo isso reforça, claro, a natureza guerreira, estratégica e dinâmica dele. Exu garante a comunicação, abre os caminhos para a batalha. Ogum dá as ferramentas, a força bruta. Oiá traz a velocidade, a fúria da tempestade. E Teoxaguian junto, o guerreiro jovem de Oxalá, conhecido pela astúcia, pelo vigor na luta, por ser estrategista, isso aponta para a importância da inteligência e da vitalidade no combate que Baru lidera. É uma teia mesmo de energias que dependem uma da outra. E essa interdependência aparece nos rituais. O texto fala de uma coisa bem específica. Diz que quando Baru é assentado num terreiro, quer dizer, quando a energia dele é fixada ali no lugar sagrado, geralmente ele recebe fundamentos de Exu e Ogum junto. O que isso significa na prática, assim, para o culto? Assentar um orixá, como você disse, é criar um ponto focal da energia dele. Os objetos, substâncias, rezas específicas, tudo ali no terreiro, que é o espaço sagrado. Incluir fundamentos de Exu e Ogum no assentamento de Baru é uma prática que reconhece e reforça essa ligação essencial. O fascinante é o simbolismo prático disso, né? Garante, energeticamente falando, que a força de Baru, o general, esteja sempre com a capacidade de abrir caminhos, de tirar obstáculos de comunicação, de ter estratégia, isso é Exu, e também com a força bruta, a tecnologia de guerra, a capacidade de superar barreiras físicas, a energia incansável para a luta, que é o Ogum. São, tipo assim, o mapa e as armas que ele precisa para a função dele de líder militar e justiceiro. Faz todo sentido. Um general precisa de caminho livre e das ferramentas certas, né? Falando em como ele se mostra, como ele se apresenta visualmente, segundo essa tradição, as roupas são em tons de terra, marrom, bordô escuro, às vezes branco, usa elementos como palha da costa, aquela fibra sagrada, búzios e tecidos que lembram pele de animal. Reforça talvez essa coisa do caçador, do guerreiro mais rústico. Mas o detalhe que mais me pegou foi esse. Ele não costuma usar coroa. Isso é bem diferente para alguém ligado à realeza de Xangô, não é? Sim, a ausência da coroa é um dos pontos mais significativos mesmo, e que revela muito sobre o jeito de Baru. A tradição oral que o material reflete conta que ele abriu mão da coroa para poder lutar na frente do povo dele, para estar no meio da batalha, ombro a ombro com os guerreiros. Isso não é só um detalhe visual, né? É uma declaração político-espiritual muito forte. Reforça a imagem do líder militar pragmático, do general que divide os perigos, as dificuldades, diferente da figura do rei distante, protegido lá no palácio. A realeza dele, então, não está nos enfeites do poder absoluto, está na liderança ativa, na coragem mostrada na batalha, na proximidade com quem ele defende. É uma realeza conquistada na ação. Uma realeza da ação, gostei disso. E o símbolo principal dele reforça essa ideia. O leão, aí não tem como errar, né? Bravura, liderança nata, uma realeza mais selvagem, imponente pela força, pela presença. E ele carrega um oxé, aquele machado duplo, símbolo clássico do poder de Xangô, mas um modelo que o texto descreve como simples, de madeira ou cobre, sem aquela ostentação toda que às vezes a gente associa a Xangô. E as contas dele, as guias, aqueles colares consagrados, né, que ligam com a energia do orixá e identificam os filhos, podem variar. Marrom e branco ou vermelho e branco. Essa variação nas cores também é curiosa, né? O leão é, de fato, um símbolo quase universal de força, coragem, nobreza, liderança. Encaixa perfeito na figura do general Baru. E o oxé simples, funcional, sem muito adorno, também combina com essa postura de guerreiro focado na eficácia da ação, mais do que em mostrar status ou riqueza. A simplicidade aí é marca de foco, de pragmatismo. Quanto à variação nas cores das guias, isso pode ter vários significados. Pode ser por causa de linhagens diferentes, tradições específicas dentro do culto a Baru, ou pode simbolizar a própria natureza dele, que tem várias facetas, às vezes é meio enigmática.
A combinação marrom e branco pode lembrar a terra, a firmeza, a estabilidade, o marrom, junto com a paz, a clareza da justiça ou a ligação com Oxalá, o branco. Já o vermelho-branco pode ligar mais direto com a paixão, a guerra, a vitalidade do sangue, vermelho, de novo com a clareza, pureza ou a paz que a justiça traz, branco. As duas combinações refletem aspectos dessa personalidade complexa dele. Falando em personalidade, o texto vai fundo nisso. Descreve ele como um caçador habilidoso, um guerreiro muito disciplinado. Mas a característica que mais se destaca é a justiça dele. Ele é extremamente justo, defende os inocentes com tudo e combate os erros com um rigor assim impressionante. E aí vem uma frase que define bem essa postura. Para ele, há o certo e o errado, sem meio termo. Isso soa muito direto. Talvez até inflexível demais para algumas situações, não? Essa visão de justiça é central em Xangô, claro. Ele é o orixá da justiça por definição. Mas em Baru, essa justiça ganha uma clareza quase militar. Uma objetividade que corta, como uma lâmina mesmo. A falta de meio termo, de áreas cinzentas, reflete a necessidade de decidir rápido e agir com firmeza, que é crucial em situação de conflito aberto ou de injustiça na cara dura. Ele representa aquela parte da justiça que não pode se dar o luxo de hesitar, de ficar na ambiguidade, porque vidas ou a ordem podem depender dessa clareza. A fonte diz que ele não tolera mentira, não suporta ver o sofrimento de quem está sob a proteção dele e é descrito como implacável com o inimigo em tempo de guerra. É a justiça que age, que executa, que bota a ordem de forma decisiva. E às vezes dura. Essa personalidade rigorosa, focada, que não gosta de ambiguidade. Leva a gente para uma história fascinante que o material conta sobre uma das quizilas dele, as interdições sagradas. O quiabo parece uma coisa tão comum, né? Um legume, mas a história por trás revela muito sobre Baru. Conta que Baru simplesmente adorava quiabo. Era um dos pratos preferidos dele, dava um prazer enorme. Só que tinha um problema sério. Toda vez que ele comia quiabo, sentia um cansaço que não tinha explicação, uma moleza profunda que tomava conta dele. E o pior, ele chegava a dormir em momentos cruciais, perdendo batalhas importantes por causa disso. Imagina a frustração desse general guerreiro invencível sendo derrotado não pelo inimigo, mas por um prato de comida que ele gostava tanto. É quase irônico, né? Aí, com essa situação que não dava mais, ele resolveu procurar um Oluô, um sacerdote experiente na arte da adivinhação, geralmente com os búzios. O Oluô, depois de consultar lá os oráculos, foi direto. Aconselhou Baru a parar de comer quiabo de vez. Parou, teimoso que era, e gostando do prato, resistiu no começo. Tentou ignorar, achou que era coincidência, talvez, mas a coisa continuou. As derrotas, as dificuldades nos momentos-chave aconteciam sempre que ele caía na tentação do quiabo. Frustrado e percebendo que tinha algo maior ali, ele voltou no Oluô. Dessa vez, disposto a ouvir e seguir a orientação. Pediu ajuda mais firme. O sacerdote, então, deu umas folhas para ele, chamadas Oioi Sanã. Mandou preparar de um jeito parecido com o quiabo. Quando ele comeu essa mistura nova com as folhas certas, Baru sentiu na hora as forças voltarem. A disposição, o vigor, tudo restabelecido. A partir daí, ele entendeu a lição profunda que tinha naquela fraqueza. Renunciou ao quiabo para sempre. Não por capricho, mas por disciplina, por foco na missão dele. E determinou que o quiabo seria quizila, interdição alimentar sagrada, não só para ele, mas para todos os filhos e filhas espirituais dele. Uma renúncia pessoal pelo bem maior. O que é fascinante aqui não é só a história em si, que é pitoresca, mas o simbolismo poderoso que está por trás dessa quizila. Não é, claro, uma alergia, uma intolerância no sentido biológico de hoje. É uma metáfora muito forte sobre disciplina, sobre autoconhecimento e, principalmente, sobre a necessidade de abrir mão de algo que a gente gosta, que dá prazer pessoal, mas que comprovadamente atrapalha um propósito maior. No caso dele, a capacidade de liderar, proteger e fazer justiça direito. A história também mostra a importância de buscar a sabedoria ancestral, o Oluô, e a humildade de reconhecer e aceitar uma orientação espiritual para superar uma fraqueza, mesmo para um líder poderoso como ele. É sobre colocar a responsabilidade coletiva acima do desejo individual. Uma lição de disciplina e propósito, então.
E como isso tudo se reflete nas pessoas que são consideradas filhas e filhos de Baru. Como esse arquétipo tão forte, tão complexo, aparece no comportamento delas no dia a dia. O material que a gente tem traça um perfil bem interessante. Descreve uma combinação de características. Uma elegância natural, talvez na postura, no jeito de se apresentar, uma determinação que é dita como férrea, difícil de abalar, e uma intensidade marcante em tudo que fazem. Também diz que geralmente são desconfiados, talvez herança do guerreiro sempre alerta, né? Ambiciosos, no sentido de quererem alcançar os objetivos, mas também galantes e hospitaleiros, mostrando um lado nobre. Só que, ao mesmo tempo, são descritos como bastante teimosos. Um perfil cheio de contrastes. Esses traços de personalidade fazem eco direto com a natureza complexa do próprio orixá. A desconfiança pode vir dessa postura do general, sempre atento a ameaças, traições, injustiças escondidas. A ambição e a determinação de Ferro refletem, claro, a natureza conquistadora dele, a firmeza que não se abala no propósito. A hospitalidade, a galanteria podem ser vistas como manifestações do lado nobre dele, da realeza que ele mostra pela ação e proteção, mesmo sem a coroa. E a teimosia, bom, essa espelha direto a dificuldade dele em aceitar meio termo, a convicção profunda nas próprias decisões depois que toma. O texto vai mais fundo ainda. Diz que os filhos de Baru costumam ter uma autoestima grande, uma consciência forte do próprio valor. E tendem a achar que a opinião deles é de fato decisiva nas situações. Gostam de liderar, de estar na frente, mas também de ajudar os outros, de usar a influência para proteger ou promover quem acham que merece. E, claro, tem uma aversão que vem das entranhas a injustiças. Não conseguem ficar calados. Isso soa muito como ver o próprio Baru agindo através das pessoas, né? Mas tem também um lado mais imprevisível. Sim, o texto aponta para uma dualidade bem marcante no temperamento. Fala que podem ser, às vezes calmos, às vezes tomados por uma fúria incontrolável. Essa descrição é muito significativa e conecta direto com aquela imagem do fogo sobre fogo. É uma energia poderosa que, controlada, pode aquecer, iluminar, proteger, liderar com firmeza. Mas, se for provocada ou se der de cara com uma injustiça percebida, essa mesma energia pode inflamar rápido, vir uma força explosiva, difícil de conter. E essa impulsividade pode ter ligação com o Exu também. O texto menciona que Exu influencia o humor e a espontaneidade deles. Exato. A ligação forte com o Exu, que a gente já falou que faz parte da equipe de Baru, pode explicar parte dessa espontaneidade, desse jogo de cintura, do bom humor que eles também podem ter, mas também da impulsividade, dessa capacidade de ir da calma total para a explosão de raiva ou paixão num segundo. São descritos como pessoas passionais, intensas nos relacionamentos, que veem o sexo como algo vital, uma expressão dessa energia de fogo. Só que também é dito que não se prendem fácil. Isso pode refletir a independência do guerreiro focado na missão, ou talvez a natureza dinâmica, inquieta, associada tanto a Exu quanto ao próprio Baru, que está sempre em movimento, sempre em campanha. E em termos de presença, como eles se manifestam? Diz que transmitem uma força moral quase palpável. Impõem respeito, naturalmente, talvez pela voz firme, pelo olhar direto, pelo porte decidido, mas que, por baixo dessa fachada às vezes meio intimidadora, revelam um lado surpreendentemente acolhedor, alegre, até brincalhão com quem eles confiam. Gostam de exercer autoridade, sim, mas o texto faz questão de frisar que o propósito maior por trás disso é fazer justiça e proteger os seus. Precisamente. Se a gente tenta conectar todos esses pontos e ver o quadro geral, o arquétipo dos filhos e filhas de Baru sintetiza essa complexidade toda do orixá, a força imponente e a capacidade de liderança do guerreiro, combinadas com um senso de justiça muito acerrado, quase intransigente, e um instinto forte de proteção para aqueles que eles consideram sob sua responsabilidade, sua tropa ou sua família. A autoridade nesse arquétipo não parece ser buscada pelo poder em si ou pelo status, mas sim como uma ferramenta necessária, legítima, para manter a ordem, o equilíbrio e, acima de tudo, a justiça, daquele jeito que o Baru percebe, direto, assertivo e sem rodeios.
Uau, que figura intensa e cheia de camadas, né? Então, recapitulando rapidinho aqui o nosso mergulho de hoje nos materiais sobre Xangô Baru. A gente explorou a identidade desse orixá como o general justo dos exércitos de Xangô. Sua ligação forte com a energia do fogo sobre fogo, com a guerra justa e com um jeito de liderar que dispensa a coroa para estar ali, na linha de frente. Vimos os símbolos marcantes dele, como o leão, representando a bravura, e o Oxé simples, simbolizando o pragmatismo. Desvendamos a história curiosa, mas cheia de significado da Quizila do Quiabo, uma lição sobre disciplina e propósito. E, por fim, analisamos como as características dele, intensidade, senso de justiça rigoroso, lealdade protetora e uma certa impulsividade, se refletem no arquétipo complexo e fascinante dos seus filhos e filhas. Sem dúvida. Baru realmente personifica a justiça na sua forma mais ativa, mais dinâmica e, é preciso dizer, às vezes mais implacável. Ele representa aquela força que age quando só deliberar não adianta mais, que toma decisões difíceis nos momentos críticos, que lidera pelo exemplo na linha de frente, muitas vezes tendo que abrir mão de confortos pessoais ou de símbolos de poder pelo bem maior da comunidade ou da causa que ele defende. Compreender Baru é entender que a justiça, em algumas manifestações essenciais, exige combate, exige firmeza absoluta e a coragem de tomar posições claras, mesmo que duras, sem se perder em meios termos que poderiam comprometer o resultado final. Analisamos bastante coisa. Mas o que tudo isso significa? Assim, no fundo. Que reflexões a gente pode levar dessa exploração toda? Sim, essa é a questão que fica, né? Uma reflexão profunda que emerge dessa análise sobre Baru, me parece, toca justamente na natureza da liderança e da justiça no nosso mundo de hoje. Se a gente considera essa figura arquetípica, o líder que abre mão dos símbolos de poder para estar com o povo, o juiz implacável que age numa lógica muitas vezes binária, de certo e errado para garantir a ordem e proteger os inocentes, o guerreiro protetor que carrega essa dualidade potente de calma estratégica e fúria justiceira. Como é que essa tensão que existe entre autoridade e serviço, entre o rigor que às vezes é necessário e a compaixão que também é fundamental, se manifesta? Ou talvez, como deveria se manifestar nas diversas formas de liderança que a gente vê e exerce hoje? Seja na política, nas empresas, nas nossas famílias, nas comunidades? Fica a pergunta sobre como nós mesmos equilibramos ou desequilibramos essas forças tão poderosas dentro da gente e nas estruturas sociais que a gente cria. É algo para a gente pensar, sabe? Sobre a responsabilidade que vem junto com o poder e com a força.